Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, eu acredito que ele vai atender alguns pedidos que eu vi aqui nos comentários anteriores a respeito dessas duas bases aqui, Born This Way da Too Faced. Essa daqui é a versão antiga, essa é a nova versão, ambas com acabamento mate. E eu vi aqui que algumas pessoas também ficaram curiosas, assim como eu, para ver qual é exatamente a diferença entre essas duas fórmulas. E é exatamente por esse motivo que esse vídeo chegou aí até você. Então, bora lá conferir. Vou começar aqui prendendo o meu cabelo para deixar o rosto bem livre, porque inclusive eu vou fazer a minha skincare aqui com vocês. O rosto já está lavado e assim vocês conseguem saber quais foram os produtos que eu usei antes da base. E eu vou usar os mesmos produtos que eu estou acostumada a usar na minha rotina de skincare diurna. Começando então com esse sérum aqui da marca Olay. Ele é um sérum que eu uso no rosto inteiro, que ele é muito gostosinho. Além dessa textura aqui, olha, cremosa, ele também tem um acabamento tão aveludado, deixa a pele uma seda. Eu amo esse sérum, eu uso ele todos os dias para dar aquela hidratada inicial na minha pele. Sérum aplicado, o próximo produto então que eu vou usar é esse creme para a área dos olhos dessa marca Rock. Não sei se é uma marca muito fácil de ser encontrada aí no Brasil, eu sei que ela existe, mas aqui a gente encontra com facilidade e o preço é bem acessível também. Eu já coloquei aqui no meu dedo, normalmente eu uso essa quantidade aqui para espalhar nos dois lados da região do meu rosto. Esse creme ele deixa essa região aqui dos olhos tão hidratada, tão macia, que eu não abro mão mais desse produto, tanto pela manhã quanto à noite. Eu passo também aqui, olha, um pouco na pálpebra, para dar também uma hidratada. Quando a gente coloca sombra, muitos produtos em pó, às vezes a gente percebe, né, que a pálpebra também fica um pouco seca. Então também é muito importante lembrar de hidratar essa parte do rosto. Próximo produto vai ser um creme específico para hidratar o rosto inteiro. E eu tenho usado esse aqui da Lancôme, que se chama Hydra Zen, e ele tem fator de proteção solar 20. Eu tenho usado bastante esse creme, vocês vão ver, olha, tá quase acabando. E ele é um creme hidratante que também deixa uma sensação maravilhosa na pele. E essa hidratação aqui, ela fica o dia inteiro. Eu percebo que minha pele, ela fica bem macia e não altera em nada no resultado da maquiagem. E agora o último passo da minha skincare, que é o protetor solar. Eu vou usar esse aqui da La Roche, ele tem fator de proteção 50 e ele promete também fazer uma correção anti-idade. Eu gosto bastante desse protetor porque ele não deixa marcas, você consegue espalhar facilmente. Tá vendo essa mancha assim branca assim que você aplica o produto? Ela se espalha facilmente, não dá trabalho nenhum e também não interfere na maquiagem. Super recomendo caso vocês encontrem esse produto aí no Brasil. Agora sim, vamos ao que interessa, que é a comparação dessas duas fórmulas da base da Too Faced, a Born This Way. Como eu falei no início do vídeo, as duas prometem acabamento mate. Na verdade, a nova fórmula, ela tá escrita aqui na embalagem Soft Matte. Essa daqui já fala mate. Então, a gente já espera que essa daqui dê uma cobertura um pouco mais seca do que essa. Confesso que eu não usei muitas vezes essa base aqui. Na verdade, eu usei só no vídeo que eu usei essa base pela primeira vez. Mas eu preciso até justamente fazer esse teste para que eu mesma possa ter uma opinião mais embasada, mais formada a respeito desse novo produto. Essa base aqui antiga, a fórmula antiga, eu já conheço ela bastante. Inclusive, eu confio muito nela caso eu precise fazer uma maquiagem para durar por muitas horas, com controle de oleosidade e com cobertura. Fica uma base muito bonita mesmo ao passar das horas. E já essa nova fórmula, para mim, ela ainda é uma incógnita. Não sei exatamente o que esperar dela depois de muitas horas. Eu vou voltar aqui no vídeo depois de algumas horas de uso para que eu possa entender exatamente a diferença entre elas e o que cada uma entregou. Esse vídeo ele não vai ser exatamente uma resenha a respeito dessa nova fórmula, é literalmente para a gente comparar e entender qual é a diferença entre elas. Mas deixa aqui seu comentário se você quiser um vídeo exclusivo falando a respeito dessa base. Também encontrei duas diferenças entre essas duas fórmulas. A nova fórmula inclui ácido hialurônico, que é um componente que não existia na fórmula antiga. E por último, a fórmula antiga prometia ser à prova d'água. Já essa fórmula nova, ela promete ser resistente ao suor e umidade. E isso já me dá uma ideia de que ela não vai ser
tão resistente quanto essa. Pode ser que eu esteja enganada, nós vamos descobrir mais tarde. E aí eu vou fazer assim, desse lado eu aplico a fórmula antiga, desse outro a fórmula nova, e eu vou fazer a aplicação com pincel, porque assim a gente consegue entender melhor quanto que cada uma entrega em relação à cobertura, e também, para sermos justos, eu vou usar 2 pincéis diferentes, para não haver nenhuma transferência de produto para um lado ou para o outro. E aí os pincéis que eu vou usar, vou mostrar já aqui para vocês, olha, eles estão limpos. Esse aqui é o pincel da MAC, que é o 170S, e esse aqui é o pincel da Rare Beauty, pincel de aplicação de base, tá? Os dois estão limpinhos, vamos lá fazer essa aplicação agora. Ah, outro detalhe em relação à cor, eu não escolhi exatamente a mesma cor na fórmula nova, porque eu percebi que elas não são iguais, não são idênticas. Então, na fórmula antiga, eu tenho a cor Natural Beige e a fórmula nova eu tenho a Golden Beige. Começando então desse lado com a fórmula antiga, lembrando que é só a metade do rosto e quase que eu pego mais produto. E ela tem, olha, uma cobertura bem alta, então não precisa exagerar. Vou começar aqui espalhando com um pincel da MAC. Eu gosto bastante desse pincel porque ele dá um acabamento tão bom quanto esponjinha. E ele deixa a cobertura do produto na sua intensidade máxima. E lembrando que eu não apliquei nenhum primer, justamente para não haver interferência na performance dessas duas bases. Prontinho, base Born This Way, fórmula antiga aplicada já desse lado do rosto. Agora vamos para a aplicação desse lado com a nova fórmula. A diferença também é que ela vem, olha, nessa embalagem com um pump, que eu acho bem prático também, faz menos sujeira, não desperdiça produto, é bem bacana esse tipo de embalagem. Gosto mais até do que a embalagem de vidro, principalmente para você transportar. Agora eu vou vir com outro pincel limpo, esse da Rare Beauty, e começar a espalhar. Vocês percebem que já começa a parecer que é a mesma cor, mas não é. Como eu disse, essa daqui é a Golden Beige e a fórmula antiga eu tenho na Natural Beige. Prontinho, bases já aplicadas e olhando aqui no espelho, gente, eu não consigo observar quase que diferença nenhuma entre elas. Se eu tiver que dizer alguma coisa, alguma diferença mínima que seja, talvez seja no aspecto mais leve que essa base na nova fórmula entrega. Eu tenho a impressão que essa fórmula antiga, ela dá uma pesadinha justamente por ela ser mate e essa daqui ela é soft matte. Pelo menos essa é a minha primeira impressão quando eu vejo essas duas bases depois que eu acabei de aplicar. Agora vocês vão ver um take que eu fiz de cada lado do meu rosto, mostrando em detalhes o acabamento de cada uma dessas bases. Me contem aqui nos comentários, antes mesmo de vocês verem a minha maquiagem finalizada, o que vocês acharam? Qual a diferença entre elas? E qual delas vocês gostaram mais como primeira impressão? Mas o vídeo não acabou por aqui não, deixa eu ir lá finalizar essa make e eu volto já já pra gente continuar conversando. Agora sim, de volta com essa make finalizada, que eu inclusive amei. Não havia planejado que produtos eu ia usar, inclusive eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês quais foram esses produtos. Começando pelo corretivo, eu usei obviamente para poder seguir a linha Born This Way. Esse aqui ele é na cor Natural Beige. Eu quis usá-lo para que a gente pudesse ter uma noção também da combinação da nova fórmula com o corretivo antigo. Aliás, o corretivo ele não teve reformulação, é o mesmo que continua aí no mercado. Então vamos ver como que ele fica também no final do dia junto com essa base. Depois eu vim com esse blush líquido da Rare Beauty, esse aqui é no tamanho mini e a cor Happy. Daí sim, minha pele estava pronta para ser selada e eu usei esse pó aqui da Laura Mercier. Para quem estiver estranhando a embalagem, essa daqui é uma embalagem que foi comemorativa de 25 anos da marca, mas é o mesmo pó translúcido da Laura Mercier. Na sobrancelha eu usei esse gelzinho aqui da MAC e esse aqui ele é na cor Sturge. Blush e iluminador em pó, eu usei essa paletinha aqui da Charlotte Tilbury, que é uma paleta bem antiga, inclusive, que é a Pillow Talk, mas lindíssima. Eu misturei os dois blushes, essas duas cores, e apliquei assim por cima do blush líquido da Rare Beauty. E de iluminador eu usei esse aqui, mais com um fundo rosado. E ficou assim. Já nos olhos eu usei essa paleta de sombras aqui da marca The Balm. Inclusive é uma marca que quase não vejo mais as pessoas falando a respeito dela. Acho que no Brasil nem se vende, ou se um dia já vendeu, não vende mais. Enfim, mas ela é uma paletinha antiga que eu tenho. E o nome dessa paleta se chama Mail Order.
As embalagens da The Balm têm essa característica de serem todas encartonadas, ou seja, não tem espelho, elas são totalmente recicláveis. E essas foram as sombras que eu usei. Inclusive, eu usei todas as cores aqui nesse look. Máscara de cílios, eu usei essa daqui da Lancôme, que é da linha Hypnose. E nos lábios, eu tô usando essa duplinha aqui, que, sinceramente, eu estou apaixonada, que são o lápis labial e esse batom com acabamento aveludado da Fenty Beauty. E ambos os produtos são na cor Riri, que ficou assim nos meus lábios. Inclusive, eu estou completamente alucinada por essa cor e por essa duplinha, que tem sido minha opção para os lábios ultimamente. Foram esses produtos que eu usei, então, voltando para o foco do vídeo, que são essas bases. Relembrando, desse lado aqui, eu apliquei a nova fórmula da base Born This Way, da Too Faced, e desse outro, a fórmula antiga. Precisei selar minha pele, porque não tem como eu ficar o dia inteiro sem selar, mesmo com uma base com acabamento mate ou semi-mate. Mas eu selei os dois lados da mesma forma, com a mesma quantidade de produto e com a mesma esponjinha. E assim, nós voltamos aqui no final do dia para entendermos como que essas bases performaram na minha pele. Nesse momento são 3h42 da tarde e eu vou voltar aqui e vou mostrar para vocês quantas horas eu fiquei com essa maquiagem e vamos fazer mais comentários e observar exatamente qual é a diferença, se for perceptível, entre essas duas fórmulas. Então, não saia daí que eu volto já já. Agora sim, já estou aqui de volta. Vou falar para vocês exatamente que horas são nesse momento. 23 horas e 23 minutos. Quer dizer que eu fiquei com essa base aí por 7 horas e meia, um pouquinho mais. E eu quero aqui mostrar para vocês a diferença, se é que vocês conseguem perceber alguma diferença entre essas duas bases. Lembrando, desse lado aqui eu apliquei a versão antiga com acabamento mate e desse outro lado essa outra fórmula que tem o acabamento soft matte. Eu olhei bastante no espelho, gente, antes de vir aqui falar com vocês, para tentar encontrar e identificar quais foram as diferenças, se é que houve alguma, entre essas duas versões da Born This Way. E, sendo bem sincera aqui com vocês, eu estou olhando de novo no espelho, poucas são as diferenças que eu vejo entre elas. Na verdade, a única que eu consigo perceber é a questão mesmo do acabamento um pouco mais hidratante desse lado aqui. Eu acho que vocês vão conseguir notar que esse lado parece estar com um acabamento um pouco mais hidratante do que mate, e esse outro aqui ele tá um pouco mais fosco, um pouco mais sequinho, mate de verdade. Mas tirando isso, eu não percebo mais nenhuma diferença entre essas duas bases. Tenho a mesma sensação tendo elas no meu rosto, ou seja, não me sinto desconfortável, mesmo ela tendo esse acabamento mate, semi-mate. Para mim, elas estão super confortáveis na pele, mas eu quero fazer um teste aqui, que é algo que eu estou curiosa a respeito, que é em relação à transferência. Eu percebo, olha, que principalmente aqui perto do nariz, tanto de um lado quanto do outro, tá bastante oleoso. Não muito, né? Até porque eu não passei nenhum primer por baixo. Mas a gente já percebe, a pele tá mais oleosa, afinal de contas já são quase 8 horas de uso. E agora eu vou fazer então o teste do papel higiênico. Vamos ver se elas transferem e o quanto elas transferem. Papel higiênico limpo, não vou fazer nenhum corte aqui. E eu vou passar primeiro desse lado aqui, que foi a versão antiga. Olha, vou só pressionar, que é a forma como eu faço. E olhando aqui, olha, não saiu quase nada. Para dizer que não saiu nada, saiu só um pedacinho aqui, que é perto da região do nariz. Mas, olhando assim, o papel higiênico tá limpíssimo, ele nem chegou a grudar no meu rosto. Agora, desse lado, que foi com a versão mais recente, eu tenho a impressão que vai dar uma leve transferência, um pouco mais, pelo menos, comparado a esse lado da versão antiga. Vamos lá comparar. Vou fazer do mesmo jeito, olha, só pressionando, e vou pressionar um pouquinho aqui perto do nariz também, para comparar. Olha, não grudou nada no meu rosto. Gente, eu tô chocada. Olha isso aqui, limpinho, limpinho esse papel higiênico. Eu tô chocada, sério. Não esperava. Vocês viram o que eu falei aí? Que eu esperava uma transferência, olha. Mesmo perto do nariz, não tem nada. Eu tô muito chocada com essa base, sério. Não achei que ela não fosse transferir nada.
Então, olha, todo esse glow que vocês veem aqui, na verdade não é bem um glow, porque ela não é uma base com acabamento glow, mas ela deixa um viço na pele, isso é um fato. Comparada a essa base aqui, que é a versão antiga, não deixa esse mesmo viço, bem discreto, mas eu percebo essa diferença comparada a essa base aqui. Realmente agora fiquei surpresa. Gostei, hein? E isso vai me fazer confiar também nessa base para aquelas situações em que eu precise ter a base com acabamento mate, mas com aspecto saudável e longa duração. Gostei, hein? Too Faced? Vocês me surpreenderam mais uma vez. Mais do que aprovada essa base. Então, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Comenta aqui comigo se vocês têm as duas versões ou se vocês só têm a nova ou só a antiga. E se vocês têm interesse em investir na nova, caso vocês ainda não tenham comprado. Confesso que eu demorei um pouco para comprar essa base. Eu achava que não faria muita diferença, porque eu sempre gostei muito dessa versão antiga. Mas depois de hoje, principalmente, essa daqui, olha, se duvidar, vai precisar ser estocada, porque fiquei muito contente com o resultado na comparação com a fórmula antiga. Isso não quer dizer que eu vou deixar de gostar dessa. Gosto bastante, vou continuar usando, mas essa daqui já ganhou um espacinho aí que eu não esperava. Vou ficando então por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa aqui também o seu like e se inscreve se você não está inscrito, tá bom? Um beijo, vejo vocês na próxima semana. Até lá, tchau!